Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Agatha, eu sou estudante de Medicina da Federal e hoje eu vim aqui mostrar um pouco na prática como eu interpretava as questões do Enem. E aqui eu vou dar o exemplo não só em humanas, não só na parte de linguagens, mas em exatas também, como eu fazia para interpretar as questões de matemática, física, enfim, eu vou dar um exemplo de todas as provas aí do Enem e vou mostrar como eu interpretava as questões. Eu vou falar o passo a passo antes de ir para a prática e vou falar algumas coisas que eu fiz para conseguir aumentar 100 pontos entre o Enem 2020, do Enem 2020 para o Enem 2021. No Enem 2021 eu acertei 38 questões e fiquei com uma nota final de 738. Era uma nota quase impossível, que eu achava que eu nunca ia alcançar porque eu era péssima em interpretação, péssima, mas eu vou mostrar aqui o que eu fiz para conseguir alcançar essa nota. Primeira coisa, leitura ativa. Leitura ativa. Por que leitura ativa é importante? Porque na leitura ativa você vai aprender como ler. Sabe, no Brasil, eu não lembro a porcentagem exata, mas existem muitos analfabetos funcionais no Brasil. O que isso significa? Que a pessoa sabe ler, ela sabe escrever o próprio nome, mas ela não sabe interpretar um texto. E esse é o ponto aqui nessa aula. Você precisa saber interpretar, você precisa ler e entender o que você está lendo. E a leitura ativa ajuda muito nisso, Então, o que é leitura ativa? Basicamente, eu tô com a prova do Enem aqui. Basicamente, você vai pegar um livro ou fazer a sua leitura diária, que você faz aí, ou se não faz, deveria fazer, porque leitura diária é muito importante, outra dica aqui, mas eu já vou chegar lá. Você pega um texto, e o que é leitura ativa? Você vai sempre ter uma caneta ou um marca-texto ali por perto. Você vai demorar, é um processo demorado, tenha isso em mente, mas vai valer a pena lá no final. No Enem, na prática eu vou mostrar isso pra vocês, você faz a leitura dinâmica, entendeu? Você vai primeiro no comando, depois vai pro texto, depois você vai pra lá, sempre procurando as palavras-chave. Mas quando o processo que você chega até a leitura dinâmica, você precisa passar por algumas etapas antes de chegar até lá, entende? E a leitura ativa, ela facilita muito isso. Porque se você não souber fazer leitura ativa, não souber ler certo, você não entender o que você está lendo, você não vai conseguir fazer a leitura ativa de uma forma eficiente e rápida. Então, é tudo um processo, tudo demanda tempo e é isso que eu vou te ensinar aqui. Como você faz a leitura ativa? Você pega ali, separa, sei lá, meia hora do seu dia, já tá ótimo. Você não precisa ler 50 páginas num dia fazendo leitura ativa. Você pega um textinho assim e, por exemplo, você vai marcando. Aí, cada frase, cada pedaço de texto, você volta e pensa, eu realmente entendi o que eu tô lendo? O que essa palavra significa? Aí você pega a palavra, vai lá no texto, se tem alguma palavra que você não entende. Procura no dicionário, escreve o significado ali. Esse conceito aqui, isso serve até pra estudar. Na hora que você tá estudando, tá aprendendo um conceito novo. Eu não sei o que significa esse conceito, não sei o que é isso. Vai, pesquisa. Leitura ativa, você é o ativo da questão, você que vai atrás, você é o que corre atrás, entende? E sempre tem uma caneta ali para ir marcando as partes mais importantes. Depois volta e pensa, sempre faça essa autoanálise. Eu realmente entendi o que está escrito? Eu realmente entendi o que eu li? Sempre faça isso. Leitura ativa é basicamente isso. Você vai lendo, vai buscando as informações por fora e sempre vai fazendo essa autoanálise de tipo, eu entendi isso? É basicamente isso. Depois eu também vou trazer um vídeo mais completo sobre isso aqui pro canal. Leitura ativa, leitura diária, paráfrase, aprenda a fazer paráfrase. A chave da interpretação é a paráfrase. O que é paráfrase? Resumidamente, você transcrever alguma frase, refazer aquela frase a luz está estourada aqui, mas tudo bem. Refazer aquela frase ou aquele texto na sua cabeça com suas próprias palavras. Essa é a chave da interpretação, porque assim você sabe que você entendeu o que o autor quis de você, o que o autor está falando ali naquele texto, naquela passagem. E essa é a chave da interpretação. Eu vou mostrar na prática como isso funciona. E como era o passo a passo para resolver? Isso são só alguns pontos, algumas dicas para vocês melhorarem a interpretação. Leitura é essencial. Leitura é essencial. O passo a passo que eu fazia era qual? Primeiro, o enunciado mais o comando. Enunciado e comando. O carro tá passando bem na hora aqui. O enunciado e o comando não são a mesma coisa. Enunciado é tipo assim, aquela primeira frasezinha que tá lá, que vai contextualizar o que estava escrito no texto. O comando é o que o autor quer de você. Ali vai estar, né? Sempre, geralmente, tem um verbo de ação. Ali naquela frase final. Então, você vai ler primeiro esse enunciado mais o comando. Vai dar uma olhada na fonte.
Porque a fonte, principalmente quando for uma questão de literatura, só pelo nome do autor você já consegue subentender algumas coisas e às vezes você já até sabe para onde o autor quer te encaminhar, entende? E isso você também vai ficando, como é que eu posso dizer, mais treinado quando você faz muitos simulados. Que daí você olha, bate o olho e vê, Clarice Lispector, o Enem ama Clarice Lispector, principalmente na parte de poema, né? Que daí coloca um monte de palavras difíceis, você acha que é difícil interpretar poema, mas não é. Eu vou até interpretar um poema aqui com vocês. E você já olha o nome do autor e já saca algumas coisas. Então, faz primeiro a leitura do enunciado mais o comando, vai pra fonte, depois vai pro texto e depois para as alternativas. Essa é a ordem que eu fazia. E assim, sempre que você for ler cada uma dessas partes, cada um desse passo a passo, esteja com a caneta na mão. Por quê? Porque você precisa extrair, jogar fora tudo que o autor colocou ali para encher linguiça. Entendeu? E eu vou mostrar isso na prática aqui pra vocês. Geralmente ali no comando o que importa é só uma frase. No enunciado mais o comando. E tem enunciados junto com o comando que tem tipo assim 7, 8, 10 linhas, entende? Geralmente o que importa são só as 3, 4 palavras. Então tenha uma caneta ali junto com você quando você for fazer a questão. Você vai ter, né? Porque obviamente você vai fazer. Mas mesmo quando você estiver estudando, para marcar as partes mais importantes, tanto do enunciado, do comando, quanto do texto, quanto das alternativas. Porque é por isso que você muitas vezes cai em pegadinha nas alternativas. Porque às vezes o autor coloca tanta palavra ali no meio que você se perde, você não consegue entender o que ele tá passando, entende? Principalmente quando é questão de poema, porque daí ele coloca várias palavras difíceis que não tá no seu cotidiano e você acaba se confundindo. Então, quando você pega uma caneta e marca as partes importantes, você elimina isso. E você foca só no que é importante e no que tá escrito ali, entende? E isso te elimina de muitos erros. Então, agora eu vou mostrar na prática como eu interpretava as questões. A primeira questão que eu vou interpretar é a questão 17 do caderno amarelo da prova do Enem 2021, que foi essa última agora. Questão 17. Vamos começar pelo enunciado mais o comando. Eu acho que eu vou conseguir colocar a questão aqui, por isso que eu tô mais pra cá. A forma original de John Lennon da Silva reinterpretar a coreografia de A Morte do Cisne demonstra que... O que você entendeu disso? Nada. Porque você não prestou atenção nas palavras que eu acabei de falar. E nem eu, lendo dessa forma, consegui entender o que eu falei aqui agora. É impossível entender. Gente, presta atenção. Cada palavra importa. Cada palavra importa. O autor, tudo bem que ali algumas vezes ele vai encher linguiça, mas ele não vai encher linguiça à toa. Não vai encher linguiça à toa. E cada palavra que ele coloca é um indicativo de qual caminho você tem que seguir. Então, calma e lê de novo, prestando atenção em cada detalhe. Cada detalhe. A forma original de John Lennon da Silva, calma. Tá, então existe um cara chamado John... e quando eu volto prestando atenção, eu já vou fazendo a paráfrase, que é o quê? Interpretando com as minhas palavras. A forma original de John Lennon da Silva, beleza. Então esse cara chamado John Lennon da Silva fez algo de forma original, certo? Certo. Reinterpretar a coreografia de A Morte do Cisne, opa. Você já tá percebendo que eu tô fazendo a paráfrase, né? Que é a parte mais importante da interpretação. Existe uma coreografia chamada A Morte do Cisne, certo? Esse cara, chamado John Lennon da Silva, ele vai reinterpretar essa coreografia. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa coreografia e vai reinventar ela. Vai fazer ela de uma outra forma. E isso é feito de forma original, obviamente, porque ele quase usou uma... Como é que eu posso dizer? Redundância ali. Porque se ele vai reinventar, se ele vai fazer de uma forma diferente, é óbvio que vai ser original, porque ele não vai copiar o que A Morte do Cisne fez, entendeu? Ele vai pegar essa coreografia e vai fazer de uma forma diferente. O que ele vai fazer diferente, aí a gente não sabe ainda. Demonstra que... Tá. Agora, se a gente for marcar as partes mais importantes desse comando enunciado, a gente vai marcar o quê? A forma original de John Lennon demonstra que... Esse é o importante. Aí a gente teve que fazer toda essa leitura, prestando atenção em cada palavra, para entender o comando, para entender o que o autor colocou ali. Assim já vai dar uma base do que a gente tem que procurar no texto. Então a gente tem que procurar o quê? O que esse John Lennon da Silva fez de forma original, o que ele mudou ali nessa coreografia, e o que isso demonstra pra gente, certo? Agora a gente vai pro texto. O solo A Morte do Cisne, criado em 1905 pelo russo
sei lá, não sei o que, a partir da música do compositor francês Camille, não sei o que, retrata o último voo de um cisne antes de morrer. Na versão original, uma bailarina com figurino impecavelmente branco e na ponta dos pés interpreta toda a agonia da ave se debatendo até desfalecer. O que ele falou e o que é importante aí pra gente? Nada. Nada. Porque se você lembrar do comando, é por isso que causa muita confusão e as pessoas acabam errando a questão por isso, ele não... Na questão, no comando, ele não falou nada, ele não quer nada sobre a coreografia da morte do cisne. Ele falou especificamente da coreografia recriada por John Lennon da Silva. Então, tudo que ele falar da coreografia da morte do cisne tá errado. Então, descarta todo esse parágrafo. Porque ele não pediu dessa coreografia, ele pediu da que foi reinventada por John Lennon, entendeu? Então, descarta esse parágrafo, não é importante pra gente. Agora, o segundo parágrafo. Em 2012, John Lennon da Silva, começou a falar do cara, que é o que a gente quer. De 20 anos, morador do bairro de São Mateus, a zona leste de São Paulo, isso aí não importa. Elaborou um novo jeito de dançar a coreografia imortalizada pela bailarina Anna Pavlova. Novo jeito. Repare que no comando ele falou forma original. Então aí já dá pra ver um indicativo que ele vai falar a forma original que ele usou para recriar, para reinventar a coreografia. No lugar de um colã e das sapatilhas, vestiu calça jeans, camiseta e tênis. Originalidade aí. Ele reinventou a forma que a bailarina se vestia. Em vez de balé, trouxe o estilo popping da street dance. Reinventou de novo. Sua apresentação inovadora de A Morte do Cisne, que foi ao ar no programa Se Ela Dança Eu Danço, virou hit no YouTube. O que é importante aí que ele falou? Ele falou que no lugar de um colã, a bailarina usou sapatilha. Acho que voltou. A bailarina usou sapatilha, vestiu calça jeans, camiseta e tênis. O que isso significa pra gente? Que ele reinventou, de uma forma original, obviamente, a coreografia da morte do cisne. Bom, e isso demonstra o quê? É isso que a gente tem que buscar. Gente, vocês concordam comigo que uma bailarina usando um colã e dançando balé, que é o que ele fala ali, é uma realidade social? É uma coisa mais sofisticada, digamos assim? É uma coisa que remete à alta burguesia? Vocês concordam comigo? E agora, uma pessoa que veste calça jeans, camiseta e tênis e que dança o estilo popping da street dance é uma realidade social totalmente diferente da primeira? São realidades sociais totalmente diferentes. E o que esse John Lennon, ele quis fazer? Ele quis mostrar essa forma social totalmente diferente. Ele quis mostrar essa realidade que é diferente dessa outra bailarina. Ele quis mostrar que, olha, não é toda bailarina que dança balé. Não é toda bailarina que usa colã. Não é toda bailarina que usa sapatilha. Entendeu? É isso que ele fez. É isso que ele fez. Ele quis englobar uma outra parte da sociedade. Ele quis englobar essa outra realidade social. E agora, quando você começa a pegar esses pontos que não foi dito no texto, mas que você mesmo interpretou, fica mais fácil para você conseguir interpretar as alternativas. Tá certo? Agora a gente vai para as alternativas. A forma original, sempre com um comando em mente. A forma original de John Lennon demonstra aqui. Letra A. A composição da coreografia foi influenciada pela escolha do figurino? Não, a forma original não tem nada a ver com isso. B. A criação artística é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais? A gente não acabou de chegar a essa conclusão? É exatamente isso. É exatamente isso. Letra C. A forma original demonstra que a variação entre os modos de dançar uma mesma música... Não, ele não mudou o modo de dançar, ele mudou o figurino. A forma original demonstra que a formação erudita, a qual o dançarino não teve acesso... Gente, assim... toda vez que o Enem quiser diminuir uma realidade social, vai estar errada a alternativa. Porque o Enem não faz isso. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Isso acontece também em questões sobre variação linguística. Que ele fala que o cara que mora lá no Nordeste, ele tem, sei lá, um acesso à educação menor do que quem mora no Sul, ou fala de uma forma errada. Não é isso. Todo mundo é igual no Enem.
Todo mundo é igual. Então, toda vez que ele falar que algo é pior do que o outro, tá errado. A forma original demonstra que a interpretação por homens de coreografias originalmente concebidas para mulher... Gente, ele falou alguma coisa sobre homem aqui? Não. Ele falou alguma coisa sobre a adaptação complexa? Não. Vocês perceberam que depois de toda essa interpretação, a única correta é a letra B? Olhar de águia. Agora, com esse mesmo olhar, a gente vai resolver uma questão de poema. Vamos começar pelo comando mais enunciado. No poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados. Tá dando barulho no fundo, mas abstrai e foca aqui. O eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Nesse processo, aflora o que ele quis dizer? Vamos parafrasear. Que existem estados passados, emoções ou, enfim, coisas que o eu lírico viveu no passado que estão espelhados no presente. Ou seja, coisas do passado que ainda estão no presente. Que, na verdade, não são passados, então. E esse processo que ele faz de espelhar o passado, que ainda não foi superado, enfim, no presente, aflora o quê? O que isso demonstra? Agora, a gente vai para o poema. Enfim, ali o nome do autor não é muito conhecido, então não importa muito a fonte. Vamos fazer a leitura. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro, ilharga. Dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. O que ele tá falando? Ele tá falando que ele tá morrendo por dentro, que ele tá sofrendo pra caramba, e ele tá colocando a culpa, provavelmente, ele não deixa claro ali, né? Mas provavelmente na mulher, né? A mulher que ele tá sofrendo. Depois disso. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. O que ele tá dizendo aqui? Que ele viveu um romance com uma mulher, que obviamente não deu certo. Ele tá muito melancólico, tá dizendo que, nossa, mas como eram bons os tempos de antigamente, em que a gente fazia planos, ele fazia muitos planos com essa mulher, e não deu nada certo. Não deu nada certo porque provavelmente ela deixou ele. E fez ele sofrer muito, né? Não só no passado como no presente. E seria dezembro. Um cavalo de jade sob as águas, dupla transparência, fio suspenso. Todas essas coisas na ponta dos teus dedos. Bom, aqui, no poema é tudo muito ambíguo, é tudo muito subentendido. E o que fica subentendido aqui? Que ele era feito de fantoche por ela. Só pela parte ali do fio suspenso e as coisas na ponta dos teus dedos. Continuando. E tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio. Umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo, também isso te devo. O que ele está dizendo? Que ele sofria muito no passado, quer dizer, no passado também, né? Porque, enfim, ele amava ela, ficou com ela, o que a gente pode subentender, né? Ficou com ela ali um tempo, eles faziam muitos planos, eram muito felizes, mas até que um dia ela pegou e simplesmente foi embora. É o que fica subentendido. E fez ele sofrer muito. E ali ele tá muito melancólico, falando que um sol que ele não vê mais. E ele deve tudo isso a ela. Por quê? Porque ele culpa ela por tudo que ele passou e ainda passa. Só que a forma que ele passa isso é como se ele tivesse muito anestesiado com tudo que já aconteceu. E o que isso quer dizer? Que agora o cara começou ali, mas enfim, foca aqui. O que ele quis dizer com isso? Que ela fez ele sofrer muito, mas é como se ele já tivesse meio que superado isso, entende? Não superado, mas se acostumado com esse sofrimento, com essa solidão e com tudo que ele tá passando, com essa convulsão por dentro, entende? É como se ele já tivesse, como é que eu posso dizer? Aceitado tudo isso, entende? O que é um processo de amadurecimento? Agora vamos para as alternativas. Esse processo de espelhar o passado no presente demonstra o quê? Cuidado em apagar Cuidado em apagar da memória os restos do amor. Gente, ele não tá tomando cuidado pra apagar da memória os restos do amor. Porque ele não quer mais relembrar daquele amor, porque aquilo faz mal pra ele. E ele deixa isso muito claro no texto. Então essa não é a resposta. B. Amadurecimento revestido de ironia e desapego. Isso eu já falei ali, que ficou subentendido, mas eu vou explicar daqui a pouco. Letra C. Mosaico de alegrias formados seletivamente. Gente, se ele estivesse alegre, ele não falaria que ele tá morrendo por dentro, tendo uma convulsão por dentro, entendeu? Não falaria que ele nunca mais vê o sol nascer, não sei o quê. Ele não falaria isso, ele não tá feliz.
Letra D, desejo reprimido convertido em delírio. Ele não tem um desejo reprimido. Não existe isso, entende? Ele não tá delirando, ele apenas tá sofrendo. Nossa, tá difícil esse cara, né? Continuando. Letra E, arrependimento dos erros cometidos. Gente, ele basicamente jogou toda a culpa na mulher. Ele basicamente disse que ela é a culpada de tudo. Então, se ele errou, isso ele não vai falar, porque ele tá colocando toda a culpa na mulher. Então, não tem como ele se arrepender de um erro que na cabeça dele ele não cometeu, entendeu? Então, a única resposta aqui, até por eliminação, e faça muito isso também, vá por eliminação nas questões quando você não tiver isso muito claro na cabeça, que às vezes pode ser um pouco difícil você interpretar da forma como é que eu posso dizer? Que o autor quer que você interprete. Que quer que você interprete. Às vezes é difícil você interpretar da forma que o autor quer que você interprete. Então, é claro, porque ele escreveu a questão, entende? Não tem como você exatamente responder aquilo que ele queria sem ler as alternativas. Mas as alternativas, elas vão te encaminhar pro caminho certo. Então, mesmo por eliminação, você conseguia chegar na resposta letra B, porque as outras são absurdas. E por que a letra B tá correta? Amadurecimento revestido de ironia e desapego. Porque, tipo, ele sofreu, e ele ainda sofre, mas ele já aceitou isso. E só o fato de você aceitar já demonstra que você amadureceu com aquilo, que você aprendeu com aquilo, que você evoluiu com aquilo. E isso é uma forma de amadurecimento. É por isso que essa alternativa tá correta. Agora a gente chegou na parte das exatas. Eu vou resolver uma questão de matemática agora. É a questão 164 do caderno cinza do Enem 2021, que foi esse último agora. Qual que é a ordem? A mesma das de linguagem. Primeiro começa pela linguagens e humanas, né? Primeiro começa pelo comando, depois leia todo o texto. Depois de você ler todo o texto, volte para o texto, extraia e reescreva os dados que o autor te passou. Então, por exemplo, eu já tô vendo que ele passou o diâmetro maior, depois o diâmetro menor, depois a altura, depois ele deu o valor do π, enfim. Extraia todos os dados da questão que o autor te deu e escreva num cantinho para ficar tudo organizado. Depois de extrair os dados, você volta na questão e entenda o que o autor quer que você faça. Quer que meça o volume, quer que meça a altura, enfim, você vai ver o que ele quer de você. Depois disso, você vai parar e vai raciocinar a forma que você vai resolver isso. Geralmente, as questões do Enem, elas precisam de uma fórmula. Uma fórmula que você tem que ter ido para a prova já decorado, porque isso vai te, como é que eu posso dizer? Vai te subtrair tempo, não é? Enfim, você não vai perder tempo se você for pra prova com tudo decorado. Então, a minha dica decore todas as fórmulas e também saiba como aplicá-las, né? Senão você não vai saber para que você vai usar aquilo. E, gente, todas as fórmulas que você precisa saber pro Enem ou para qualquer outro vestibular de matemática, você consegue colocar em uma folha dessa, entende? Então, pega um dia e separe pega, sei lá, 1 hora do seu dia ali, da sua semana, e escreva todas as fórmulas de matemática e vá memorizando aquilo. Assim, quando você chegar lá no Enem, você já vai estar com tudo decorado. E faça uma revisão ativa também por semana com essas fórmulas, que daí você vai ter certeza que vai decorar aquilo. Então, vamos lá. Vamos lá para o comando. Qual é a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Tá, ele quer saber a capacidade volumétrica, ele quer saber o volume da caneca. Beleza. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme a ilustração. Sabe-se que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. E que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro dzão, medindo 10 centímetros. E a base é um círculo de diâmetro dzinho, medindo 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura h dessa caneca mede 12 centímetros, distância entre o centro da circunferência, do topo e da base. Utilize 3 como aproximação para π. Aqui, o que ele te falou? Ele deu... Basicamente, qual que é o recipiente que você tem que tirar o volume, que é uma caneca, uma xícara, e ele te deu vários dados e ele quer que você ache o volume, certo? Agora, o que eu faria? Extraía todos esses dados, que no caso é o diâmetro maior, diâmetro menor e a altura, e encontraria a melhor forma de resolver, que é o quê? É a fórmula do volume de um cone, na verdade de um tronco de cone, certo? Porque ali é um tronco de cone, ó. Tem um círculo maior em cima, tem um círculo menor embaixo, tem a altura, só que não é um cone total, na verdade é um tronco de um cone.
Então, se você já tiver decorado essa fórmula, vai ficar muito mais fácil, certo? E basicamente o que você vai fazer? Você vai pegar essa fórmula e vai aplicar ali. Nessa questão, eu não sei se tem outra forma de resolver, porque eu sempre resolvo o volume de tronco de cone por essa fórmula. Eu sempre resolvia por essa fórmula. Mas, cara, as fórmulas, elas são importantes pra isso. Desculpa pela gíria. Mas elas são importantes pra isso, porque se você ficar pensando numa forma de se resolver, vai te tomar muito tempo. E os cachorros estão até concordando comigo, que tá todo mundo latindo aqui. Você vai tomar muito tempo ali da prova. E na prova você precisa de agilidade. E questões como essa, que tipo, você nem precisa pensar. Se você tiver decorado a fórmula, você só aplica ali e boa, entende? E é isso que o autor quer de você. Ele quer saber o volume do tronco do cone. E assim, em questões de geometria espacial, como essas aqui, o que você faz? Quando ele pede o volume, o principal caminho que você tem que seguir é descobrir qual que é o recipiente que ele quer que você calcule. Porque, por exemplo, quando você vai estudar... Nossa senhora, tá difícil hoje. Calma aí, continuando. Porque, vai ficar cachorro latindo, não tá sem condições aqui. Mas enfim, foca em mim, foca no que eu tô falando. No Enem, por exemplo, em geometria espacial, eu só vou dar um exemplo e vocês apliquem para as outras matérias, para os outros conteúdos. Em geometria espacial, não tem nenhuma fórmula para se calcular caneca, entendeu? Mas o Enem, ele sempre vai vir contextualizado de alguma coisa, vai falar uma historinha, entendeu? E você precisa ser capaz, por exemplo, em geometria espacial, de conseguir identificar as figuras. Que nesse caso aqui é um tronco de cone, entende? Eu tô falando algo que nem é relacionado à interpretação, mas é só pra você ter uma noção de como é a prova do Enem e o que você precisa saber pra conseguir resolver uma questão como essa. Então é basicamente isso, você pega esses dados, coloca na fórmula e parte pra assinalar a resposta correta. Por isso que saber as fórmulas e decorar as fórmulas é tão importante assim. Agora eu vou dar um exemplo de interpretação em física. Questão 118 do caderno cinza do Enem 2021. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são. Então ele quer que você descubra a resistência elétrica. Aí assim, fazendo essa mesma questão que eu falei ali em matemática, de decorar as fórmulas, aqui, se eu fosse você, eu já buscava na memória, seu cérebro já tem que buscar automaticamente todas as fórmulas que falam sobre resistência. E assim, em eletrodinâmica, existem várias, assim, sei lá, umas 5, não é tanto assim, 30, né? Mas, enfim, existe mais de uma fórmula para você calcular isso. Então, já tenha isso em mente, já puxe isso na sua mente quando você for resolver uma questão, assim, que envolva a fórmula, né? Que, sei lá, 99,8% das questões de matemática exatas e física que envolve conta usam fórmulas, né? Então, isso vai facilitar muito a sua vida. Agora vamos para a questão. Cientistas da universidade na Austrália demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para os fios finíssimos, cuja área de seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e os comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. O que ele dá ali para você? Ele dá a área, dá o comprimento e dá a resistência elétrica. Se você já tem as fórmulas decoradas, mas essa questão aqui vai ficar a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Essa fórmula aqui, não sei se vai dar pra ver. R é igual a ρ vezes L sobre A. É isso que você tem que fazer. É só isso para aplicar, entende? Extrai os dados. Então, você viu? É a mesma dinâmica para todas as questões de exatas. Primeiro o comando, depois o texto, extrai os dados, coloca na fórmula, partiu para o abraço. Então, é a mesma forma de raciocínio para todas as questões. Quando você começar a aplicar isso, olha, tenha certeza que vai dar muito certo. Siga esse passo a passo, de prestar muita atenção em todas as palavras, começar pelo comando, pelo enunciado, depois ir para o texto, extrair os dados, em exatas, né? Extrair os dados e pensar na melhor fórmula ali para usar. E assim, como eu disse, 99% das questões usam fórmulas. Outras você tem que usar mais de uma fórmula ou pensar em uma forma diferente, enfim, mas essas são as minorias. Se você tiver as fórmulas decoradas, a sua vida fica muito mais fácil mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado.
Se ficou alguma dúvida, pode me mandar aqui nos comentários. Muitas dessas coisas de interpretação eu aprendi no curso Enem Interpretativo, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, porque foi algo que me ajudou muito, 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 muito mesmo. E eu aumentei 100 pontos aí, né, do Enem de 2020 pra 2021. Então, dá uma olhada lá pra ver se te agrada, enfim, o curso. Eu indico sempre o curso aqui pra vocês e lá no meu Instagram também. Me sigam lá no Insta, porque lá eu posto dicas de estudo todos os dias. E bons estudos. Se ficar alguma dúvida, pode mandar aqui ou lá no meu Instagram.